Que tal olharmos de perto o que está tão perto de nós? O que é o solo? Para responder essa questão, é preciso entender como o solo é formado. Para a gente começar essa história, a gente tem que ter uma ideia de tempo. O tempo para o homem nascer é um tempo muito curto, questão de meses. Agora, o solo, a rocha em si, para ela poder apodrecer e formar o solo, já são milhares até milhões de anos. O solo é formado a partir de um corpo duro, um corpo compacto como a rocha. Essa rocha, por processos de intemperismo, ou seja, de apodrecimento dessa rocha, ela vai liberando esses minerais que compõem a rocha. Então, essa rocha vem à superfície da Terra, ela vai sendo atacada por água e por temperatura, junto com os organismos, e vai sendo apodrecida. Esse apodrecimento começa a liberar os constituintes dessa rocha, junto com a matéria orgânica, aí começa a crescer planta, já vai caindo folha, galho, vai apodrecendo também, e nós começamos a formar o solo ou os horizontes do solo. Então nós vamos ter nesse solo formado, à medida que o solo vai envelhecendo, a rocha vai ficando cada vez mais distante da superfície, que ela vai sendo atacada de cima para baixo. Então um solo muito velho, a rocha está muito distante da superfície, que ela foi muito apodrecida durante milhares e milhões de anos. O solo é constituído por partículas de diferentes tamanhos: areia, silt e argila. Por matéria orgânica formada pelo acúmulo e decomposição de resíduos vegetais e animais, ar e água que preenchem os poros do solo, e nutrientes para as plantas, dissolvidos na água e grudados na argila e humus do solo. Observe este solo. Veja como existem diferentes camadas. Quando nós vamos estudar o solo, não podemos olhá-lo simplesmente pela superfície. Temos que olhá-lo por dentro. E justamente para olhar por dentro, nós vamos utilizar o perfil do solo. O perfil do solo permite que nós observemos as camadas que o compõem. A primeira camada que compõe o solo é o horizonte A. O horizonte A é um horizonte mineral que tem um pouco mais de matéria orgânica. Por este motivo, ele apresenta normalmente cores mais escuras, mas em regiões mais quentes pode ser até um pouco mais claro. O horizonte seguinte é o horizonte B. O horizonte B é um horizonte mineral com menos matéria orgânica. Em geral, o horizonte B apresenta colorações avermelhadas ou amareladas que caracterizam este tipo de horizonte. E finalmente o horizonte C, que está abaixo muitas vezes do horizonte B ou mesmo do horizonte A. O horizonte C ele é um horizonte de transição entre a rocha e o solo propriamente dito. Nenhum desses horizontes é obrigatório. Tem solos que somente têm o horizonte A e a rocha, tem solos que têm o horizonte A, o C e a rocha, e tem solos que têm os três horizontes. A camada R é a rocha propriamente dita, que pode ser então o material de origem que formou esse solo. O horizonte O é um horizonte que ocorre em alguns solos, formado pela acumulação de resíduos orgânicos que são importantes para a proteção desse solo. Os solos não são iguais porque são formados por diferentes rochas, climas, relevos e vegetação. Observe esse solo num relevo inclinado. Neossolo, horizonte A e rocha. Pouca capacidade de armazenar água, menos vegetação. Cambissolo, solo pouco profundo, pequeno horizonte B. E um solo muito profundo. Latossolo, apresenta um horizonte B mais desenvolvido. E agora, um banhado. Organossolo, muita matéria orgânica, muita água e poucos nutrientes. E um solo no litoral. Espodossolo, solo arenoso, pobre em nutrientes e água. Nas cidades, o horizonte A é removido e o solo é coberto pelo asfalto, calçadas, casas e edifícios. Assim, as águas das chuvas não se infiltram, provocando enchentes. O solo não suporta mais as plantas, o que provoca erosão e sua destruição. Todos os organismos vivos, todos os seres vivos, são dependentes do solo. Mas na natureza, ele exerce uma série de funções extremamente importantes. Armazenamento de água,
armazenamento de nutrientes, é habitat ou casa de milhares de organismos, né? Como exemplo, minhocas, formigas, besouros e outros milhares mais. Ele serve também como um material de artefatos para construção, telhas, tijolos e outras coisas mais. Primeiro, devemos observar que o solo demora milhares de anos para nascer. Segundo, não se reproduz. E terceiro, é facilmente degradado por outras atividades desenvolvidas pela humanidade. Finalizando, eu gostaria de fazer um apelo. Sejam amigos e divulgadores da importância do solo.